Spurgeon, ele tem uma frase importante. Ele diz assim: procurar conquistar uma alma para Cristo, mantendo-na na ignorância de alguma verdade, é contrária à mente do Espírito. E se esforçar para salvar os homens mediante artimanhas persuasórias, ou atiçando as emoções, ou exibindo oratória pomposa, é coisa tão estulta quanto esperar pegar um anjo com vício ou seduzi-lo uma estrela do firmamento com música. A melhor atração é o Evangelho em sua pureza. A arma empregada por Deus para conquistar os homens é a verdade, conforme está em Jesus. O Evangelho é sempre eficiente ante de toda e qualquer circunstância. É flecha que pode transpassar o mais duro coração. É bálsamo que cura a mais mortal ferida. Pregue-no e não pregue mais nada. Confie pura e simplesmente do Evangelho antigo, Evangelho, para pescar homens. Não precisarão de outras redes. As que o nosso Mestre nos deu são tão fortes que pode reter grandes peixes e tem amalhas suficientemente finas para prender peixes pequenos. Lance essas redes e não outras, e não precisarão temer pelo cumprimento de sua palavra. Eu vos farei pescadores. Eu quero vos falar neste momento sobre como conquistar almas, edificando essas almas. Se você ficou até aqui, considere se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar e salvar esse vídeo. E Deus há de te abençoar grandiosamente. Em segundo lugar, para conquistar uma alma, é necessário não somente instruir o nosso ouvinte ou fazê-lo conhecer a verdade, mas também impressioná-lo de modo que a sinta. Um ministério puramente didático, dirigido sempre ao intelecto e deixando intactas as emoções. Certamente seria um ministério coxo. As pernas do coxo não são iguais, diz Salomão, e as pernas desiguais de alguns ministérios os invalidam. Já vimos um ministério coxo assim, com uma perna doutrinária comprida e uma perna emocional curta. É horrível que um homem seja tão doutrinário que possa falar com frieza da ruína dos ímpios, de tal modo que, embora não chegue ao louvor a Deus por isso, não lhe causa pena alguma pensar na perdição de milhões de seus seres semelhantes. Isto é horrível. Detesto ouvir os terrores do Senhor, proclamados por homens cujos semblantes de pedra, cuja totalidade rígida e cujo espírito insensível revela uma espécie de dissecação doutrinária. Todo o leite da bondade humana se evapora deles. Não tendo nenhum sentimento, esse tipo de pregador não produz sentimento algum. E as pessoas se sentam e escutam enquanto ele faz declarações secas e estéreis, apreciando-o por ser profundo. E elas acabam ficando profundas também. E nem preciso acrescentar que ficam profundas no sono, ou se ainda há vida nelas, passam-na farejando heresias e transformando homens corretos em ofensores por uma palavra. Infeliz, oxalá, nunca sejamos batizados neste espírito. Seja qual for a minha crença ou descrença, o mandamento que me ordena a amar ao meu próximo como a mim mesmo ainda mantém os seus direitos sobre mim. E que Deus não permita que quaisquer ideias ou opiniões pessoais façam escolher tanto a minha alma, endurecendo o meu coração a ponto de me fazer esquecer esta lei de amor. O amor a Deus vem em primeiro lugar, mas isso de modo nenhum enfraquece a obrigação de amar ao próximo. Na verdade, o primeiro mandamento inclui o segundo. Devemos procurar a convenção do nosso próximo, porque o amamos e temos que lhe falar amavelmente do Evangelho, do amor, porque o nosso coração deseja o seu bem-estar eterno. O pecador tem coração bem como cabeça, emoções, bem como pensamentos. Precisamos nos dirigir a ambos. O pecador não se converterá enquanto suas emoções não forem estimuladas, a menos que sinta tristeza por seu pecado e sinta alguma alegria ao receber a palavra. Não se pode esperar muito dele, é preciso que a verdade inude a alma, tingindo-a e lhe dando sua própria cor. A palavra deve ser como um vento forte, que passa impetuosamente pelo coração
fazendo vibrar o homem todo, como um trigal maduro ondula na brisa estival. Religião sem emoção é religião sem vida. Todavia, precisamos considerar como essas emoções são produzidas. Não brinque com a mente, provocando sentimentos não espirituais. Alguns pregadores gostam de introduzir em seus discursos relatos sobre funerais e sobre crianças que estão morrendo, assim fazendo o povo chorar, movido pela simples afeição natural. Isso pode levar a algo melhor, mas em si mesmo, que valor tem? Que benefício há em despertar as aflições de uma mãe ou a tristeza de uma viúva? Não creio que o nosso misericordioso Deus nos tenha enviado para fazer os homens chorarem por seus finados parentes, tornando a cavar os seus túmulos e lhes trazendo à memória as cenas de luto e de dor, porque ele o faria. É claro que é possível empregar proveitosamente o leito de morte de um cristão que partiu ou de um pecador agonizante, como prova da paz que provém da fé num caso e do terror da consciência no outro. Porém, o benefício deve advir do fato comprovado e não da ilustração em si. A aflição natural em si não presta ajuda a nenhuma. Na verdade, ela pode ser vista como forma de distrair a mente de pensamentos mais elevados e como preço demasiado alto para cobrar de corações sensíveis, a menos que possamos recompensá-los, causando impressões espirituais duradouras sobre a estrutura dos seus sentimentos naturais. Foi um discurso esplêndido, repassado de sentimento, disse um dos ouvintes da pregação. Muito bem. E qual a consequência prática desse sentimento? Um jovem pregador certa vez observou: você não ficou impressionado ao ver uma congregação tão numerosa chorar? Sim, disse o seu judicioso amigo. Mas fiquei mais impressionado ainda com a reflexão de que provavelmente os ouvintes teriam chorado mais no teatro. É isso mesmo, e nos dois casos, o choro pode ser igualmente sem valor. Uma vez vi uma jovem a bordo de um vapor, levando um livro e chorando como se tivesse o coração partido. Mas quando olhei o volume, vi que não passava de um desses romances tolos e ridículos que enchem as bandas de nossas estações ferroviárias. Seu pranto era apenas um desperdício de lágrimas, como é o choro provocado pelas fábricas e pelas cenas de leitos de morte apresentadas do púlpito. Se os nossos ouvintes chorarem por seus pecados e por Jesus, deixe que suas lágrimas jorrem como rios, mas se o objeto do seu pesar é apenas natural e de modo nenhum espiritual, que bem se faz levando-os a chorar? Poderia haver alguma vantagem em alegrar o povo, porque existe bastante tristeza no nosso mundo, e quanto mais alegria pudermos suscitar, melhor será. Mas que utilidade há em criar aflições desnecessárias? Que direito temos de ir pelo mundo lacetando todas as pessoas só para nos exibir como cirurgiões capazes? Um verdadeiro médico só faz incisões com o fim de realizar curas, e um ministro sábio somente provocará penosas emoções nas mentes dos homens com o definido propósito de abençoar as suas almas. Nós temos que continuar assediando os corações humanos, até quebrantá-los, para prosseguir depois pregando a Cristo crucificado, até que esses corações sejam restaurados. Feito isso, temos que continuar a proclamar o Evangelho até que todo o seu ser se submeta ao Evangelho de Cristo. Mesmo nesses passos preliminares, sentirão a necessidade de que o Espírito Santo haja com vocês e por meio de vocês. No entanto, esta necessidade se tornará mais evidente ainda quando avançarmos mais um passo
e falamos do novo nascimento no qual o Espírito Santo realiza sua obra singularmente divina. Tenho enfatizado que ministrar instruções e causar impressões são coisas sumamente necessárias para conquistar de almas. Mas isso não é tudo. Na verdade, são apenas meios para se alcançar o fim almejado. Para que um homem seja salvo, é preciso realizar uma obra muito maior. Uma maravilha da graça divina terá que operar na alma, maravilha que transcende em muito tudo quanto o poder humano é capaz de realizar. De todos aqueles que desejamos ganhar para Jesus, pode-se dizer com verdade que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É preciso que o Espírito Santo opere a regeneração naqueles que amamos, ou jamais se tornarão possuidores da felicidade eterna. É preciso que sejam vivificados para uma nova vida e que venham a ser novas criaturas em Cristo Jesus. A mesma energia que realiza a ressurreição é a criação precisa agir neles com toda a sua força. Nada menos que isso resolve o caso. Tem de nascer de novo, do alto. À primeira vista parece que isso anula completamente a instrumentalidade humana. Mas, ao virar as páginas das Escrituras, não encontramos nada que justifique essa inferência, mas sim muita coisa que favorece a tendência inteiramente oposta. Certamente vemos nela que o Senhor é tudo em todos, mas não achamos nenhuma insinuação de que por isso se deva dispensar o uso de meios. A majestade e o poder supremos do Senhor são vistos de forma ainda mais gloriosa, porque Ele age utilizando meios. Ele é tão grandioso que não tem medo de revestir-se de honra. Os instrumentos que emprega, falando deles em termos elevados, eles atribuindo grande influência. Lamentavelmente, é possível falar pouco demais sobre o Espírito Santo. Na verdade, temo que este seja um dos gritantes pecados desta época. Mas a palavra infalível, que sempre estabelece correto equilíbrio da verdade, conquanto engrandeça o Espírito Santo. Não fale com o menosprezo dos homens pelos quais ele age. Deus não considera sua honra tão questionável que só para ser mantida, rebaixando o agente humano. Há duas passagens nas epístolas que, quando examinadas juntas, muitas vezes me causa espanto. Paulo se compara tanto com o pai quanto com uma mãe na questão do novo nascimento. De um convertido ele diz que gerei nas minhas prisões, e de toda uma igreja diz: meus filhinhos, porque de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Isto é, ir muito longe, de fato, muito mais longe do que a ortodoxia moderna permitiria ao mais benéfico ministro se aventurar aí. Entretanto, é linguagem sancionada, sim, ditada pelo próprio Espírito de Deus, e por conta não deve ser criticada. Deus infunde tão misterioso poder nos instrumentos humanos ordenados por Ele, que nos chama cooperadores de Deus. E isso é, ao mesmo tempo, a fonte da nossa responsabilidade e a base da nossa esperança. A regeneração, o novo nascimento, opera uma mudança em toda a natureza do homem, e tanto quanto podemos julgar a sua essência, jaz na criação e no implante de um novo princípio no interior do ser humano. O Espírito Santo cria em nós uma nova natureza celeste, imortal e conhecida nas Escrituras pelo nome de Espírito, para distingui-la da alma. Nossa teoria da regeneração é a de que o homem, em sua natureza decaída, consiste somente de corpo e alma, e que ao ser regenerado é criada nele uma natureza nova e superior, o Espírito, que é uma centelha do fogo eterno, da vida e do amor de Deus. Isso penetra o coração, habita ali
e faz daquele que o recebe um participante da natureza divina. Daí em diante, o homem consiste de 3 partes: corpo, alma e espírito. E o espírito é o poder dominante dos 3. Todos vocês se lembram daquele memorável capítulo que trata da ressurreição, 1 Coríntios 15, onde a distinção transparece nitidamente no original grego e pode mesmo ser percebida em nossa versão. A passagem traduzida semeia-se corpo animal. Poderia ser traduzida semeia-se um corpo anâmico, ressuscitado. Corpo espiritual. Se há corpo anímico, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o anímico, depois o espiritual. Primeiro estamos no estágio natural ou anímico do ser, como o primeiro Adão. Depois, na regeneração, entramos numa nova condição e nos tornamos possuidores do Espírito, que dá vida. Sem este Espírito, nenhum homem pode ver ou entrar no reino do céu. Portanto, deve ser nosso intenso desejo que o Espírito Santo visite os nossos ouvintes e os crie de novo, que desça sobre esses ossos secos e sopre a vida eterna naqueles que estão mortos no pecado. Enquanto não é feito isso, eles não serão capazes de receber a verdade, pois o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porquanto lhes parece loucura, e não pode entendê-las, porque eles discernem espiritualmente. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Uma nova e celeste inclinação terá que ser criada pela onipotência divina, ou o homem terá que permanecer na morte. Vocês veem, pois, que temos diante de nós uma obra imensa, para a qual somos totalmente incapazes por nós mesmos. Nenhum ministro pode salvar uma alma, nem todos nós juntos, nem todos os santos na terra ou no céu, podemos operar a regeneração em sequer uma pessoa. Toda a nossa atividade é o cúmulo do absurdo, a menos que nos consideramos usados pelo Espírito Santo e que ele nos encha do seu poder. Por outro lado, as maravilhas da regeneração ocorridas em nosso ministério são os melhores selos e testemunhos da nossa comissão. Ao passo que os apóstolos podiam apelar para os milagres de Cristo e para os que eles realizavam em nome de Cristo, apenas apelamos para os milagres do Espírito Santo, que são tão divinos e reais como os do próprio Senhor Jesus Cristo. Estes milagres são a criação de uma nova vida no íntimo do ser humano e a transformação total daqueles sobre os quais o Espírito Santo desce. Como esta vida espiritual gerada por Deus nos homens é um mistério, falaremos de modo mais efetivamente prático se nos demorarmos nos sinais que a seguem e acompanham, pois estas são as coisas que devemos visar. Primeiro, a regeneração se demonstrar na convicção de pecado. Cremos que esta é uma indispensável marca da obra do Espírito. Quando a nova vida penetra o coração, causa intenso pesar no íntimo, como um dos seus primeiros efeitos. Embora hoje em dia ouçamos falar de pessoas que são curadas antes de terem sido feridas e que são levadas às certezas da justificação, sem jamais terem lamentado a sua condenação. Temos muitas dúvidas quanto ao valor dessas curas e justificação. Este estilo de coisas não está de acordo com a vontade de Deus. Nunca veste os homens antes de desnudá-los, nem os vivificar pelo Evangelho, antes de serem eles mortos pela lei. Quando encontrarem pessoas em quem não há traço de convicção de pecado, estejam absolutamente certos de que o Espírito Santo não operou nelas.
pois quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Quando o Espírito do Senhor sopra sobre nós, ele faz definhar toda a glória do homem, que é apenas como a flor da erva, e depois revela uma glória mais alta e duradoura. Não se espante se virem essa convicção de pecado assumir a forma muito aguda e alarmante. No entanto, por outro lado, não condene aqueles em que ela é menos intensa, pois desde que o pecado é lamentado, confessado, abandonado e odiado, vocês têm ainda um evidente fruto do Espírito. Grande parte do horror e da incredulidade que acompanham a convicção não procede do Espírito de Deus, mas vem de Satanás ou da natureza corrompida. É preciso, porém, haver um verdadeiro e profunda convicção de pecado, e o pregador deve se empenhar em produzi-la, pois onde não ocorre esta convicção, não houve um novo nascimento. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.